principalmente agora, na época da pandemia, nos é tão importante, né? Que é a possibilidade de fazer exercícios em casa e os benefícios, as vantagens de como fazer os benefícios disso, né? Dessa prática. A gente vem notando que é muito importante, além de organizar o trabalho, os estudos, a vida em família, também cuidar da saúde física e mental. E nada melhor, então, do que ter uma oportunidade para conversar sobre como fazer exercícios em casa. O professor Alexandre é formado em Educação Física pela Universidade Paulista e em Administração de Empresas pela Universidade São Judas Tadeu. É pós-graduado em Gestão Estratégica de Pessoas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e atua como personal trainer e instrutor de Pilates em estúdios há 8 anos e antes trabalhou no segmento bancário há 12 anos também. Acho que todos estamos ansiosos para ouvir, né, para saber como podemos aprimorar e cuidar melhor da nossa saúde física e mental. Então, eu vou passar direto para o professor Alexandre, mais uma vez agradecendo, pedindo um pouco de licença, que eu vou ter que ir para a audiência, depois, se eu conseguir, eu vou voltar aqui, mas, de todo modo, fica à disposição, estamos aqui para ouvir e para aprender. Obrigado. Maravilha. Agradeço ao doutor Bruno, agradeço a apresentação, boa tarde para todos. O doutor Bruno já fez uma breve apresentação aqui minha, né? Eu vou fazer só complementando um pouquinho, falando um pouquinho mais da minha história e dessa questão principalmente de ter feito uma mudança de carreira, né, em determinado momento lá na minha vida. Então, eu sou Alexandre Penella, hoje me intitulo como educador físico, já sou atuante na área de educação física e de saúde, né, há 8 anos. Então, atuei lá num primeiro momento da minha vida no setor bancário, no segmento bancário. Tinha feito lá minha primeira graduação em administração de empresas e fiz também, posteriormente, uma pós-graduação em gestão estratégica de pessoas com o intuito de uma ascensão lá na hierarquia de uma grande multinacional, né, de um grande banco. Em determinado momento da minha vida, na área bancária, decidi fazer uma mudança de carreira, buscar alinhar sempre a minha atividade profissional a questão de algo que me trouxesse um sentimento de prazer, aquela questão que a gente acha meio utópico às vezes de tentar fazer aquilo que a gente ama, né? Mas que hoje, após essa mudança e essa atuação minha já de 8 anos na área de educação física, eu entendo que isso foi muito importante e muito satisfatório, que me deu um grande prazer, e realmente hoje eu posso dizer que eu amo o que eu faço e amo a área de educação física, e poder proporcionar muitas vezes uma melhora na qualidade de vida das pessoas por conta da atividade física e do exercício, né? Então, fiz a minha segunda graduação em educação física, depois eu fiz as minhas especializações em Pilates, na metodologia, e em treinamento funcional, também com a outra metodologia que eu atuo bastante. E hoje atuo bastante com estúdios de Pilates como instrutor e também atendendo bastante as pessoas, alunos individualmente, como personal trainer, tanto em condomínios, como também em parques, como também em academias do estado de São Paulo, né? E aí, para dar início aqui na nossa palestra de hoje, eu inicio a palestra com a intenção de justamente pegar esse momento que estamos vivendo, né, da pandemia. O que difere a gente ter a necessidade, no primeiro momento que estamos vivendo, de realizar exercícios físicos dentro da nossa própria casa, e o que difere no primeiro momento aqui da palestra, eu vou falar mais com relação à atividade física em âmbitos gerais, o que a atividade física nos auxilia com relação à nossa saúde física e com relação também à nossa saúde mental. E num segundo momento, eu vou mais especificar um pouquinho a diferença que a gente tem em praticar esses exercícios dentro da nossa própria casa, ou de repente ter a possibilidade que esperamos ao fim dessa pandemia de fazer também as atividades fora do ambiente da nossa casa, tá?
como primeiro slide aqui, eu coloquei para a gente um vídeo que eu concedi uma entrevista junto com uma médica do esporte, a doutora Alana Cláudia Murilo Santos, para um canal do YouTube denominado Portal Atrás do Espelho, que foi justamente falando sobre esse tema das diferenças dos exercícios físicos praticados em casa, as suas diferenças e os seus benefícios, tá? Então, eu vou pedir, por favor, para a Sandra colocar o vídeo para a gente olhar juntos aí. Eu acho que ele está sem áudio só, Sandra. Tá sem áudio. O vídeo saiu sem áudio. Tá com áudio agora? Não, ainda não. Então, peraí, Talvez, deixa eu... talvez colocar em apresentação e aí colocar. Aí funciona. Eu estou tentando parar de compartilhar, mas para mim ele não está parando. Peraí, deixa eu ver. Ainda continua, né? Porque ele não... Peraí. Vocês não estão ouvindo nada? Vamos. Porque para mim tá Não. normal. E eu não sei o que pode ser, porque quando eu coloco parar de... por exemplo, aqui para mim, ele mostra que eu não estou compartilhando mais. Ele está falando, mas eu não estou compartilhando. Eu não sei mexer nisso. No meu, né? Eu não estou vendo a apresentação. Sair e entrar também. Fica tranquila, Sandra. Se não der, a gente antes, segue sem ouvir. Sim. Mais opções. Funcionou. Bom, agora só mais um minutinho. Se não der, eu prossigo mesmo sem o vídeo, tá? Fiquem tranquilos. Tá. Deixa eu parar aqui tudo. Pronto, vou parar o vídeo. Vou deixar ele aberto de novo. Fazer tudo de início, que nem eu fiz aquela hora. Compartilhar. Pronto. Eu vou colocar de novo, vamos ver se... Tá ouvindo? Sem som. Não tem som. Então, eu não sei. Onde que é o modo de apresentação? O doutor Bruno está aí ainda, que ele falou para fazer a apresentação? Eu tava. O modo de apresentação na apresentação slides, né? No parte do PowerPoint em cima, ele tem apresentar do início, mas eu também tive dificuldade de compartilhar o PowerPoint. Não, então, mas sabe o que eu estou achando engraçado, doutor Bruno? Porque nós fizemos um teste agora há pouco, faltava 5 minutos, eu falei, vamos fazer o teste?
E deu. E deu certo, né, Alexandre? Isso é estranho. Sim, Então, Não sei também. e eu fiz do mesmo jeito. Mas só Deixa eu para tentar. conferir, pelo que eu entendi, é um vídeo que está no YouTube também, né? Talvez se abrir no YouTube funcione mais fácil. Isso. Compartilhar a tela do YouTube, às vezes ele funciona mais fácil, porque ele não vai pelo PowerPoint, né? Aí a Sandra teria que pegar o link do YouTube, colocar e abrir pelo YouTube. Acho que aí às vezes vai. Você tem, Alexandre, o link? É fácil, não. Se mandar para o WhatsApp, eu estou com a tela compartilhada, eu consigo buscar. Nossa, e nós testamos. Só um minutinho, eu estou buscando o link aqui, eu já vou, Não estão vou te ouvindo, mandar, né, tá? gente? Ninguém está ouvindo nada. Só ouvimos você falando. Eu cheguei a pesar 100 quilos. Agora deu. tá. Agora dá pra saiu ouvir. a. Agora deu. Tá. Deu. Agora foi, Deu Sandra. Então, vou começar do início, é melhor? Isso. Eu vou começar do Uhum. Agora tá sem som novamente. Tá sem som. Voltou? Não tem som. Não, agora ficou sem som, Sandra. Eu não sei por que ele Agora fez ficou isso. novamente sem o som. Pera aí, eu vou. Só um minutinho que eu já estou buscando aqui no YouTube. Uhum. Por um acaso você chegou a gravar na sua máquina só o vídeo quando eu te mandei? Sim. Eu mando novamente, acho que fica mais fácil. Não, eu tô Tentar. da minha máquina mesmo. Ah, você não está buscando da apresentação, você está no da sua máquina mesmo. Deixa eu ver. Tá ouvindo agora? Eu acho que vai ser a mesma coisa. Estão ouvindo? Não, o vídeo não, Sandra. Estamos ouvindo só você. Então eu não sei, porque assim, ele tá na minha máquina, na verdade, né? E eu compartilhei de lá, Uhum. porque daquela hora que eu testei com você, eu fiz isso também, porque eu não consigo. Entendi. Deixa eu ver de novo, tentar a última vez. Isso, eu vou pedir só para você fazer a última vez, senão eu já começo mesmo sem o vídeo, porque se eu mandar por aqui, será o mesmo link como esse que está na sua máquina, né? Então vai ser a mesma coisa. Começar tudo de novo. Não rode, eu já vou prosseguir para não atrasar muito. Não tem problema. Tem uma conciliadora, a Marita está dizendo que se todos desligarem a tela, que pode melhorar, não sei. Como eu não entendo do Teams. Uhum. Desligar e reiniciar novamente? Não, só desligar a tela do vídeo, sabe? Assim, porque aí só assiste, para ficar sem aparecer, que nem eu não estou. Eu desliguei a minha para poder carregar, porque é pesado, né? Tá. Fica mais leve o ambiente, por isso que no início você conseguiu, pode ser, né? E a gravação também, né? Eu tô vendo que está gravando. Entendi. Então, é que eu abri de novo para ver se é algum problema
dele, né? Então eu preferi entrar de novo do início. Tá ouvindo? Funcionando. Funcionando. Agora tá ok.
Pode continuar, Alexandre? Por favor. Peraí. Muito bem, então. De fato, o vídeo rolou. Deu para a gente ter uma pequena noção, né, com algumas explicações também da doutora, que é uma médica específica, uma médica do esporte, doutora Alana. E agora a gente vai prosseguir com a apresentação dos slides. Nesse primeiro slide que a Sandra vai colocar, ele está falando um pouquinho sobre o conceito de sedentarismo e principalmente essa definição segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte, tá? Vendo, nem ouvindo nada. Alexandre, peraí, porque ele some aqui agora e fica tudo, tá? É muito difícil quando tem vídeo, porque ele tem que tomar conta, não sei o que acontece. Entendi. Vamos Aí, lá. E ele não aparece, sabe? Não sei nem de onde está vindo o som, porque ele some para mim. Agora parece que está entrando, Sandra. Tá, pronto. Agora acho que agora entra no normal. Pronto. Tá vendo agora? Isso, agora foi. Sim, estamos vendo. Vou pedir só para você colocar no próximo, por favor. Próximo slide. Depois do vídeo, né? O próximo vai ser o vídeo, aí no terceiro. Não, então depois do vídeo é esse, tá certo? Isso. É esse que você quer? Pode prosseguir uma Esse. mais. O próximo. Esse. É que para mim tá travado aqui no primeiro slide, Sandra. No slide onde está o título da palestra. Isso mesmo. Tá travado. Não destravou? Para mim está destravado. Pra gente. A gente tá travado. No meu, a Vânia tá 2 vezes também. Peraí. Agora ele. Eu entrei e agora saí foi de pro novo, segundo porque eu não do estava vídeo. vendo nem ouvindo nada. Pronto, é esse, né? Certo, Sandra. Agora foi. Isso, perfeito. Vamos lá, então. Agora, maravilha. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui uma definição, segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte, né? A sigla dele ACSM, com relação ao sedentarismo, né? A primeira coisa que eu queria falar com vocês é com relação aos hábitos de vida, que ao longo do tempo, nos primórdios, éramos considerados como caçadores-coletores, né? Então, o quanto foi diferindo das nossas atividades físicas e principalmente das nossas atividades, e o quanto isso influiu para que a gente chegasse em um conceito de sedentarismo, como é o que eu vou determinar aqui para vocês, tá? Então, vamos pensar que lá nos primórdios a gente tinha toda a questão do homem primitivo, onde a gente tinha que, para conseguir a nossa comida, a gente tinha que caçar, a gente saía muito, a gente fazia muito esforço físico, a gente andava muito para buscar, né, o alimento do nosso corpo físico, e ao longo do tempo, com a tecnologia, com os meios eletrônicos, com a dependência que ficamos por conta dos computadores, isso é muito bom, né? Temos que usar sempre a tecnologia a nosso favor, porém, que consideramos na nossa área da atividade essa máquina, ela vai precisando ser lubrificada, porque hábitos de vida, hábitos também de consumo e de alimentação mudaram, e o quanto que antigamente nas nossas próprias atividades diárias para comer, para trabalhar, a gente precisava ter um esforço muito grande, e o quanto isso diminuiu ao ficarmos tendo funções mais com auxílio da tela de um computador, né? Então, mediante tudo isso, a gente precisa pensar num primeiro momento, a gente precisa distribuir o nosso tempo, ou pegar parcela deste nosso tempo e destinar
para uma atividade física, porque os nossos hábitos e a nossa rotina diária já não exige tanto do nosso corpo físico. E o que vai acontecer isso a longo prazo? A gente vai fazer com que nossas engrenagens ou as nossas articulações do nosso corpo, elas vão cada vez mais precisando de um óleozinho, então elas vão precisando ser lubrificadas, porque elas estão cada vez menos sendo exigidas, né? Então, daí a importância de uma atividade física, tanto em termos de conseguir trabalhar para fortalecer o nosso corpo, para eu conseguir ficar mais tempo nessa minha profissão agora que me exige muito tempo sentado, como também o quanto que eu preciso trabalhar para criar essa lubrificação e minhas articulações funcionem bem e eu consiga chegar lá na minha terceira idade com uma vida mais saudável em termos musculares, em termos articulares. Então, quanto isso vai exigir da gente, né? Mediante tudo isso, a gente tem uma determinação lá do Colégio Americano de Medicina de Esporte, caracterizando hoje como uma pessoa sedentária, 47%, primeiramente, ele coloca lá numa pesquisa feita em 2018, 47% dos brasileiros influem na taxa dos sedentários. E o que ele caracteriza como uma pessoa sedentária, né? Uma pessoa que tem práticas de atividade física menos de 150 minutos por semana, de atividades físicas leves. O que seria uma atividade física leve? Então, a gente vai ponderar muito, a gente caracteriza na área como uma atividade física intensa, moderada e leve, 3 níveis, né? O primeiro nível é aquela pessoa que não é considerado como uma atividade física, a questão da gente ficar, dormir, manter-se sentado ou manter à frente da televisão, né? Aquilo que todos sabemos. Mas também, se a gente pensar, muitas pessoas chegam para nós profissionais e falam, não, mas eu ando até o meu trabalho 10 minutos, então eu faço uma caminhada todos os dias 10 minutos. Isso é um complemento, ajuda o funcionamento do seu corpo, mas ele não é caracterizado como uma atividade física. Então, uma atividade física é um tempo que eu tenho que determinar dentro da minha rotina, onde eu vou exclusivamente preencher para fazer determinada atividade com caráter físico, né? Então, normalmente a gente vai pôr uma roupa mais específica, um calçado mais específico, e vai determinar aquela porcentagem de tempo do nosso dia como uma prática de atividade física, tá? Mediante isso, a Organização Mundial da Saúde caracteriza que a pessoa precisa, para se considerar no caráter não sedentário, fazer no mínimo 150 minutos de atividade física por semana. Que seria mais ou menos a pessoa fazer 30 minutinhos 5 dias na semana ao mínimo, de uma atividade leve. Ou ela pensar numa atividade mais intensa, ela fazer 3 vezes por semana, 25 minutinhos, que iriam caracterizar esses 75 minutinhos de atividade física mais intensa. Aqui, para a gente diferenciar uma atividade leve de uma intensa, vai ser muito subjetivo, de acordo individual para cada pessoa, né? Então, nível de intensidade, a gente tem uma escala, normalmente a gente trabalha na educação física, na escala de 0 a 5, qual que é o nível? Por exemplo, a gente coloca a pessoa para fazer uma esteira. Vou colocar você para fazer uma esteira 10 minutinhos numa velocidade a 7 km por hora. Eu quero que você me fale, ao final dessa atividade, de 0 a 5, o quanto foi difícil essa atividade. E aí a gente vai conseguir caracterizar se essa atividade para aquela pessoa foi leve, foi moderada ou foi intensa, tá? Então é muito subjetivo. Mas a gente pensa que a determinação da OMS é mais ou menos nesse sentido. A outra coisa que eu peguei aqui para vocês foi uma definição sobre as doenças crônicas, né? Por quê? Porque aqui a gente tem no título do slide que o sedentarismo é um fator de risco para as doenças crônicas. Então, doença crônica não é resolvida em um tempo curto, que seriam de 3 meses. Então, não põe em risco a vida da pessoa em curto prazo. Então, são aquelas doenças que a gente não sente num primeiro momento, assim, muitas características e muitos sintomas, mas que essa doença levada a longo prazo, lá na minha terceira idade, após os 60 anos,
eu vou ter efeitos para o meu corpo que vão ser muito graves, tá? Então, são aquelas doenças que a gente normalmente chamamos de doenças silenciosas. E eu vou falar diversas delas a partir de agora, a partir do próximo slide. Então, eu vou pedir, Sandra, para você pular mais um, por favor. Sandra, você pode passar mais um para mim, por favor? Mais um slide? Então, ele some, mas peraí, agora sim. Ele travou? Tá vendo? Tô vendo. Desculpa, não estava aparecendo. É esse? O primeiro só um segundinho. Não, acho que é um esse. Anterior. Esse daqui, né? Não, de cima ainda. A gente vai agora para o quarto slide, por favor. Tá, peraí. Gente, ele sai, eu não sei o que acontece. Pronto, tá certo agora? Doenças ósseas, isso, perfeito. Isso, então vamos lá. Então, começando a falar. Imagina, fica tranquilo. Eu vou falando sempre vou falando sempre o número do slide, aí fica para a gente se entender. Então vamos lá. Então agora a gente está falando sobre doenças ósseas. Então eu pus lá em cima sempre atividade física como de caráter branco, né, que seria o do bem, contra as doenças ósseas, que seria o caráter do mal, que a gente está trabalhando. O que é atividade física? Com atividade física a gente consegue melhorar nesse aspecto, né? Então, com os efeitos do envelhecimento, a partir dos nossos 30 anos, a gente já percebe uma diminuição da densidade dos nossos ossos, né? E a partir de então, é muito comum a gente comer, a partir de 40 anos de idade, a gente já ter algum diagnóstico, a possibilidade de algum diagnóstico com relação à detecção de osteopenia, que nada mais seria do que a diminuição de cálcio dos nossos ossos, tá? Então, a gente pensa que o nosso osso, ele é constituído de uma camada bem rígida, principalmente composta por cálcio. E ao longo do tempo, conforme o nosso corpo vai envelhecendo, esse osso vai ficando mais poroso. Então, como se nessa camada de um gesso bem firme começassem a aparecer algumas bolinhas de ar, e ao longo do tempo, com essas milhões de bolinhas de ar aparecendo no meu osso, esse osso fica mais poroso, com uma probabilidade maior de quebrar muito mais facilmente, né? Então, osteopenia é um primeiro estágio dessa diminuição de cálcio no meu osso, e ele pode progredir por um diagnóstico de osteoporose, que seria um segundo estágio, onde essa detecção de cálcio vai estar muito mais intensificada e o meu osso muito mais poroso, tá bom? Com relação à atividade física, como que a gente consegue trabalhar a atividade física para minimizar esses efeitos do esqueleto e para a nossa parte óssea? A gente consegue com a atividade física maximizar a produção de cálcio e de potássio. Assim, entendemos que o mecanismo de contração muscular, que vai agir para a contração muscular, é sempre essa bombinha de cálcio e potássio. Com a constituição do meu osso, ela vai ser muito importante que eu consiga ter uma contração muscular efetiva e um osso, como eu falei para vocês, com uma quantidade de cálcio intacta, para que eu consiga manter ele o menos poroso possível. Então, assim, sempre pensando que a atividade física vai ajudar a minimizar isso, porque a ideia é que o meu corpo, com o processo de envelhecimento, ele vai ter cálcio a longo prazo, porém eu preciso trabalhar sempre estímulos para que isso seja o menor possível, e assim eu consiga ter esse osso mais, né? Além disso, a gente tem que pensar em atividade física que ela traga um pouquinho também de impacto para o nosso esqueleto. Então, a gente tem muita preocupação quando a gente fica, principalmente com mais idade, a gente ouve, é muito comum a gente ouvir do médico, procure fazer uma atividade física com impacto reduzido. Então, o médico aconselha, faça uma atividade dentro da água, faça o pilates. É interessante, sim, principalmente para esse caráter de idade, porém, a gente sempre tem que pensar
na contramão também. Então, a ideia é que, quando eu estou fazendo uma musculação, estou fazendo uma caminhada, esse pequeno impacto de caminhar, que a gente está nos pés no chão, ele vai gerar um impacto para a minha coluna, e isso vai ajudar essa produção de cálcio também. Então, a gente fica numa sinuca de dois bicos, né, como diria o ditado. A gente tem que pensar em minimizar o impacto por conta de alguma patologia na coluna, uma hérnia, uma protusão, algum problema específico articular, mas a gente também não pode desconsiderar totalmente a atividade com impacto, como uma musculação, como uma corrida, porque a gente precisa desse impacto para que o nosso osso esteja lá sendo estimulado na parte de produção de cálcio, e assim esse osso fique mais forte, tá bom? Então, pensando nas duas pontas. Vou pedir agora para a Sandra colocar o 5, por favor. Aguardar só um pouquinho, que ele demora um pouquinho para aparecer. Isso, apareceu. Ótimo. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre outra doença crônica, que seria as cardiovasculares, tá? Que acontecem e que a atividade física vai auxiliar muito para minimizar o acometimento com relação a essas doenças. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre a mais comum. Oi? Perguntou? Alguém está com o microfone ligado? Se eu desligar todos, eu tenho como desligar, mas aí desliga do Alexandre também. Então, eu vou pedir para todos desligarem, tá bom? Olha, eu estou no 85 e meu som está péssimo. Quem que tá falando? É Vânia? Vânia, desliga o microfone. Vânia. Tá, eu vou aumentar um pouquinho. Eu vou fazer. Alexandre, tá só um bom, minutinho. eu vou aumentar um pouquinho o meu volume. Eu vou desligar de todos e aí você ativa o seu, tá? Pode ser? Melhorou mesmo. Tá bom, combinado. Pode ser. Pronto, Alexandre. Pronto, agora ativei. Então, aproveitando essa pausinha que tivemos, eu vou pedir para, se alguém tiver perguntas, espero que vocês tenham, que vocês me façam, mas eu vou pedir só para vocês deixarem lá para o final da apresentação, porque de repente alguma pergunta que tem ao longo da apresentação seja respondida mais à frente num próximo slide, tá? Mas, por favor, se vocês tiverem pergunta, guardem aí para mim, que no final me proponho a responder, tá bom? Todas as perguntas. Então, vamos lá. Falando um pouquinho agora sobre atividade física e as doenças cardiovasculares, uma doença crônica, né? E a mais comum que acometem a maioria das pessoas é a hipertensão arterial. Então, a pessoa que sofre com pressão alta, né? Vou falar um pouquinho mais especificamente dela, mas aí a gente vai descrever mais algumas aqui que são importantes. O acidente vascular cerebral, que é a interrupção do fluxo sanguíneo para o nosso sangue, lembrando sempre que a gente tem duas formas de acometimento do acidente vascular cerebral, tá? A forma isquêmica, quando um trombo ou uma placa de gordura ocluem ou obstruem um vaso, e a forma hemorrágica, quando um vaso se rompe e deixa de irrigar uma área correspondente do cérebro, tá bom? E também a doença coronariana, que é quando uma placa de gordura obstrui uma artéria totalmente. Com relação à atividade física e mais especificamente com a pressão arterial, que é a que mais a doença crônica cardiovascular que mais acomete a maior parte da população. Aqui, ó, diminuição da pressão em longo prazo, principalmente com a prática de atividades físicas aeróbicas. Então, o que acontece? Quando a gente faz uma atividade física, normalmente a gente está lá, vamos pensar numa atividade aeróbica, numa esteira ou uma bicicleta. Quando eu estou executando essa atividade física, a minha pressão arterial ela sobe muito, então a gente sente o coração pulsar de forma muito mais acelerada. E por que a gente fala? Por que ajuda a estabilizar e a diminuir, então, se quando eu estou fazendo acelera muito? Porque ela tem sempre o efeito contrário, né? Então, quando eu estou praticando a atividade, eu tenho a frequência cardíaca muito aumentada. Depois eu terminei a minha atividade aeróbica, eu vou para casa descansar, essa pressão arterial ela vai voltando ao normal, o meu batimento cardíaco também vai voltando ao normal, e a tendência depois de voltar
ao normal é que ele venha a níveis inferiores. Então, a longo prazo, isso que a gente chama do condicionamento físico, né? A longo prazo, eu vou sempre fazer esse ciclo de acelerar, vou descansar, vou voltar ao nível basal e num momento posterior ele vai estar um pouquinho mais devagar em termos de frequência normal, quando eu não estou fazendo algo que isso se perpetue e eu fique lá com um ritmo mais desacelerado, consequentemente minha pressão arterial ela tende a ficar sempre com ritmos mais moderados, sendo que o problema desse ritmo ser um pouquinho mais acelerado para os hipertensos, tá? Se a pessoa sofre de hipertensão, 3 vezes por no mínimo 30 minutos, com intensidade leve a moderada, uma atividade aeróbica, tá? Então, nesse sentido, esse ciclo vai ser muito interessante, principalmente se a pessoa conseguir executar essa atividade com essa regularidade proposta, tá? Vou pedir para a Sandra colocar agora o slide 6. Muito bem. Falando um pouquinho agora das metabólicas. Então, mais um tipo de doença crônica. A gente vai falar principalmente com a relação da insulina. Então, doença metabólica acontece uma resistência com a ação da insulina, o hormônio produzido pelo pâncreas. Vou descrever um pouquinho mais o que significa essa questão aqui para vocês. Então, a gente vai falar bastante sobre a diabetes. Lembrando que a diabetes a gente pode ter, ela pode ocorrer de 2 formas. A diabetes tipo 1 é aquela diabetes onde a pessoa já nasce com a diabetes, então muito por conta de um caráter genético, tá? Hereditário. E a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2 é aquela que eu adquiro ao longo da minha vida. Normalmente a pessoa adquire a diabetes tipo 2 por conta de hábitos de vida, então por conta de alimentação e também por conta de falta de atividade física. Então as duas coisas em conjunto a gente chama de lifestyle, né? Que é o estilo de vida. Normalmente essa diabetes tipo 2 ela aparece lá depois dos 40 anos de idade em média e ela é muito característica por conta do estilo de vida da pessoa. Então na diabetes, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o hormônio, sobre a insulina. Então, lembrando que a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas e tem o principal papel de transportar do sangue para a minha célula. Então, a glicose a gente pode pensar como se fosse uma gasolina para o nosso carro. A glicose ela vai ser quem vai dar energia para as nossas células. E, então, imagina o papel primordial da insulina para o nosso corpo, né? Que ela tem a intenção de ser lá como se fosse um guincho, ela vai transportar essa glicose do nosso sangue e vai levar essa glicose, essa energia para a nossa célula funcionar. Então, para o papel primordial. E quando eu faço uma atividade física, então o indivíduo que tem diabetes, ele tem uma deficiência, o pâncreas dele não produz tanta insulina quanto necessário para ele fazer esse transporte de energia para a célula, ou muitas vezes não chega a produzir nada de insulina. Então, às vezes ele é deficiente, às vezes ele não produz nada. A atividade física ela vai agir no sentido, quando eu começo a fazer um exercício físico, a energia começa a ser gerada também através do fígado. Esse processo se chama glicogenólise. E quando eu tenho uma energia também gerada lá no meu fígado, o fígado produz um outro hormônio que se chama glucagon. Então, esse glucagon ele vai ser um parceiro da insulina. Então, a atividade física é de extrema importância, por quê? Porque eu vou trazer um parceiro, como se fosse mais um braço, para ajudar a captar essa energia lá do meu sangue, que ela é captada em glicose, né? E trazer essa energia para o funcionamento da minha célula. Então, a gente consegue ter resultados bem efetivos com pacientes com diabetes, que só com atividade física, muitas vezes, ele diminui muito a quantidade de remédio que ele toma, porque essa questão do fígado produzindo glucagon já vai servir como um grande fator para auxiliar na captação de energia para todo o funcionamento do corpo dele. Então, é muito interessante nesse aspecto. Eu vou pedir para a Sandra colocar agora o slide 7, por favor.
Isso, muito bem. Então, aqui, muito interessante, estão saindo diversas pesquisas, principalmente nesses últimos anos, com relação à atividade física e a importância dela para a prevenção de diversos tipos de câncer, né? Que é uma doença que alarma todo mundo, e a atividade física ela está desempenhando um papel muito interessante com relação à prevenção de alguns tipos de câncer até o momento que foi detectado, né? Então, segundo o Instituto Nacional de Câncer, a atividade física promove equilíbrio dos níveis dos hormônios do nosso corpo, ela reduz o tempo do trânsito gastrointestinal, ela fortalece as defesas do corpo e ela ajuda a manter o peso adequado. Só um parênteses aqui, com relação à redução do tempo do trânsito gastrointestinal. Então, um caráter muito comum, principalmente do sexo feminino, com relação à digestão, ao intestino. Muitas mulheres se queixam por conta de prisão de ventre, né? De dificuldade um pouquinho com relação à parte do intestino. E a gente tem, por pesquisa, já que isso é muito relacionado por conta dos hormônios do corpo feminino. Então, a atividade física, em primeira instância, ela já é bem interessante nessa questão para ajudar, principalmente, o sexo feminino a manter a regularidade do funcionamento do seu intestino, tá? Com parênteses aqui. E aí, já com relação mais à atividade física e o câncer, a gente tem pesquisas que caracterizam uma efetividade muito interessante com relação aos cânceres o câncer gerado no intestino, que é justamente por isso que eu acabei de falar com relação ao trato principalmente do sexo feminino, né? Que seria o câncer de cólon. E a gente tem também uma efetividade muito grande com relação ao câncer endométrio, né? Do corpo do útero. Por quê? Porque as principais ações do câncer lá do endométrio estão ligadas justamente a hormônios, e com a atividade física a gente pode abrir essa questão de comparação para ela ajuda a estabilizar a quantidade de produção de diversos hormônios para o nosso corpo. Então é muito interessante que ela ajuda a manter aquela homeostase, né? Ou seja, aquele caráter do corpo de normalidade, de bom funcionamento, tá? E também várias pesquisas estão detectando já que a atividade física consegue auxiliar muito com relação à diminuição de câncer de mama, tá? Que também está relacionado muito com aspectos hormonais, então muito por conta de novo, a atividade física ajuda muito a regularizar a produção de quantidades de hormônios no corpo, principalmente no corpo feminino, que tem aquela questão de pós-menopausa, e que com a atividade física a gente consegue manter a estabilidade até em termos de terapias hormonais, mesmo com uma pessoa mais lá na terceira idade, né? Então, eu consigo ter esse nível de estabilidade muito maior se eu associar sempre na minha rotina uma atividade física em termos de questões de controlar os hormônios do corpo, tá? Vou pedir agora para a Sandra passar para o próximo slide 8, e a gente vai falar aqui um pouquinho sobre atividade física e nossa saúde mental. Muito bem. Então, aqui aspectos bem interessantes, né? Principalmente comparando com o que estamos vivendo atualmente, né? Então, a gente fala sempre, acabei de falar um monte de coisa aí para vocês com relação ao funcionamento físico do nosso corpo, fisiológico, em termos esqueléticos, mas a gente também vê a importância da atividade física com relação a trabalho do nosso psicológico, né? Então, pensando na nossa conexão de físico mais a nossa cabeça, o nosso psicológico. Então, com a atividade física, o que mais a gente vê as pessoas sendo acometidas, principalmente nesse momento, são com transtornos de ansiedade e transtornos de depressão, né? Então, tem diversas doenças mentais caracterizadas, diversos tipos de transtornos, mas os que mais acometem as pessoas de âmbitos gerais assim são ansiedade e depressão. A gente fala
com relação à atividade física. Atividade física, a gente consegue ter uma produção de endorfina e de serotonina, que são aqueles hormônios tão conhecidos que causam a sensação de prazer, de recompensa e de bem-estar ao nosso organismo. A serotonina, ela é produzida pela glândula pineal, dentro do nosso cérebro, ok? E a gente consegue ter uma maior produção, uma intensificação dessa produção de serotonina, que seria o hormônio que causa essa sensação de prazer e de recompensa, através da atividade física e também através da luz solar. Então, daí a importância da gente sempre ter também o contato com a luz solar. O ideal é que a gente sempre procure aqueles horários onde o sol está com raios menos intensos, que seria até às 10 horas da manhã no máximo, e depois das 15 horas da tarde, a gente expor pelo menos 70% do nosso corpo. Então, se a gente pensar em tomar um sol de uma regata, de bermuda, com 70% do meu corpo exposto, se possível, sem protetor solar, se possível, tomando cuidado para ser nesses horários onde o sol já está com uma intensidade menor, e a gente vai ter um pouquinho mais dessa luz solar captada de forma positiva para o nosso corpo, principalmente no que diz respeito à vitamina D, tá? E aí, falando só um pouquinho sobre o hormônio da endorfina, ele é produzido pela glândula hipófise, lá do nosso cérebro também. Auxilia bastante na melhora da nossa disposição física e mental e também na nossa resistência imunológica. Então, muito importante para o sistema imunológico, principalmente nesse momento onde todos, né, queremos ter ele funcionando do seu 100% possível, né? Agora eu vou pedir para a Sandra, por favor, colocar lá para a gente o nono. Isso, maravilha. Então, aqui eu pus um slide só mais para ressaltar a importância. Última coisa que eu falei ali em cima para vocês, a questão da atividade física e o auxílio que eu tenho para o meu sistema imunológico, né? Lembrando que o sistema imunológico tem como principal função a proteção do nosso corpo contra os ataques externos, né? Então, vírus, bactérias, micróbios, através de produção de anticorpos para proteger o corpo contra doenças. Então, assim, a gente precisa sempre lembrar que é essencial a prática de atividade física, por tudo isso que a gente vem falando desde o começo da apresentação, tanto em termos físicos como em termos mentais, mas principalmente nesse momento que estamos passando por conta do auxílio que a gente tem dessa questão hormonal, principalmente para o sistema imunológico, para que todos tenhamos aí um sistema imunológico funcionando mais próximo do 100% nesse momento que tanto precisamos dele, né? Eu vou pedir para a passar lá para o slide 10, por favor. Aí, muito bem. Então, agora vamos lá, justamente diferenciar um pouquinho para vocês qual a diferença da prática de atividade física, pensando no ambiente domiciliar e pensando fora do ambiente domiciliar, né? Então, eu pus aqui, ó, comparação com a caixa de ferramentas, uma analogia. A gente pensa da seguinte forma: quando a gente está trabalhando dentro da própria casa da pessoa, então quando eu estou dando uma aula online através de alguma plataforma digital para um aluno meu, para um cliente meu, eu tenho um pouco de limite de ferramentas para o meu trabalho, né? Então, eu vou ter provavelmente alguns acessórios que aquele aluno tenha ou que eu tenha sugerido para ele comprar, faixa elástica, uma bola, onde eu consiga dar um estímulo diferente para o exercício através daquele conjunto de acessórios que eu pedi para ele comprar ou que ele, porventura, já tinha, né? E quando eu estou trabalhando com um aluno atendendo um condomínio, numa família, eu vou conseguir ter uma ferramenta, uma caixa de ferramentas muito maior. Então, eu vou conseguir trabalhar um dia com ele fazendo a musculação, um dia com ele fazendo exercícios funcionais na quadra, por exemplo. Exercícios funcionais, a gente sempre pensa naqueles exercícios que são executados pensando nos movimentos que a gente executa no nosso dia a dia, como agachar, puxar, empurrar. Então, a gente vai treinando
porque ao longo do tempo o nosso corpo ele vai perdendo um pouquinho dessas funções. Então meu corpo vai envelhecendo, eu vou tendo mais dificuldade para me equilibrar, eu vou tendo mais dificuldade para agachar, eu vou tendo mais dificuldade de mobilidade. Então você funcional para que o meu corpo perca o menos possível a longo prazo tudo isso que a gente já sabe, aos poucos vai perder, é uma consequência do envelhecimento, tá? Então, comparando, a diferença é só que eu vou conseguir ferramentas maior, e isso vai fazer com que o meu trabalho como profissional de educação física fique mais completo. Eu vou conseguir trabalhar um pouquinho com ele na musculação, fazendo fortalecimento muscular. Vou conseguir trabalhar com os gestos que ele faz no dia a dia. Vou conseguir trabalhar, talvez, com uma piscina, se ele estiver lá dentro do condomínio dele, com exercício de menor impacto e trabalhando uma resistência dentro da água. Eu vou conseguir treinar todas as funções do corpo dele de forma mais efetiva. Essa é a diferença principal. Porém, como foi falado lá no vídeo ao longo da palestra, nesse momento de isolamento social, a gente tem que usar as ferramentas que temos em mão. Então, é muito importante a gente manter a atividade física ou a gente iniciar uma atividade física pensando no funcionamento de todos os sistemas do nosso corpo e em fazer a nossa parte. Se eu estou precisando agora que minha imunidade esteja funcionando da melhor forma para evitar essa questão da pandemia, eu preciso fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Me alimentar bem, fazer atividade física da melhor forma possível, orientada e não parar para que o meu sistema esteja funcionando perfeitamente, tá? Então, é o que eu coloquei aqui. A gente tem que ter em mente a importância de sair da estatística do sedentarismo. Então, percebam lá que no primeiro slide estava falando que 47% da população brasileira está caracterizada como no perfil de sedentário, tá? Então, isso que é o principal que a gente tem que ter em mente. Vou pedir para a Sandra colocar, por favor, o próximo slide. Muito bem, aí. Então, aqui eu vou falar de uma correlação com vocês entre exercícios para fortalecimento muscular e exercícios aeróbicos. Quando a gente está pensando em iniciar uma atividade física, a gente tem sempre que pensar em duas vertentes. Deixei bem em negrita aqui, ó. A gente tem que buscar exercícios que fortaleçam a musculatura de todo o nosso corpo. E a gente tem que também pensar em exercícios aeróbicos que trabalhem no sentido de eu ganhar um condicionamento físico e eu trabalhar para evitar doenças cardiovasculares. Então, pensem que a gente tem sempre que trabalhar para manter o músculo forte. Com o músculo forte, todas as minhas articulações, cotovelo, ombro, joelho, quadril, tornozelo, tudo vai funcionar bem. Que está investindo a minha articulação são músculos. Também ao redor das vértebrazinhas da minha coluna, está funcionando bem. E além disso, eu tenho que pensar na parte aeróbica. Então, fazer alguma atividade física, quando eu falo em aeróbico, a gente sempre associa aquela atividade física. Eu suo bastante, né? Onde é uma atividade física intensa no caráter mesmo de temperatura corporal e de suar. Então, uma corrida, uma esteira, uma bicicleta ergométrica. Então, tenho que pensar também na parte aeróbica e no sentido justamente de prevenir doenças cardiovasculares, como eu falei um pouquinho mais para vocês, tá? Vou pedir para a Sandra agora colocar o próximo, por favor. Isso. Então, eu vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre a forma que eu trabalhei com a pandemia, né? Então, quando começou a pandemia lá em março, em meados de março, né? Eu aqui estou caracterizado essa marca do trabalho, né? Do meu trabalho como Pilates Dolphin. E quando começou a pandemia no mês de março desse ano, a gente teve que, como eu falei no vídeo, reaprender a trabalhar. Então, eu vi que minha área trabalha exclusivamente bastante com contato presencial, atendendo as pessoas, e muitas vezes eu estou do lado das pessoas
direcionando ela com a minha mão, numa posição correta, colocando ombros dela mais aberto. Isso mudou drasticamente. Agora eu estava atrás de uma tela de computador, me propondo a dar uma aula online, onde eu consigo visualizar a pessoa, eu consigo demonstrar o que eu busco que a pessoa faça, mas a gente não tem mais esse contato próximo, né, por conta de tudo isso que estamos vivendo. Então, aí eu comecei a ter que trabalhar bastante com aulas online. Eu busquei trabalhar sempre de forma individual com os meus alunos para conseguir ter a visualização de cada aluno e conseguir corrigir e pedir para ele, solicitar, né, para ele que executasse o movimento da forma visual, que ele me visualizasse também. Então, comecei a ser também um demonstrador de movimentos e comecei a me preocupar muito mais com a questão de condução verbal, de como que seriam os meus comandos para conseguir trabalhar dessa forma virtual. Então, foi uma diferença bem grande. E também a questão de ser uma aula individualizada se tornou bem efetivo e ao longo do tempo a gente foi aprendendo e foi cada vez mais se aproximando de um trabalho bem positivo junto com os alunos, tá? Então aí a outra forma que eu vi de trabalhar foi as aulas individualizadas gravadas e enviadas para o meu aluno. Fica um pouco mais disperso o trabalho, por quê? Porque eu vou estar demonstrando o exercício, mas eu não vou estar vendo a execução desse exercício pelo meu aluno. Então, mas eu tenho essa demanda por conta de muitos alunos que estão trabalhando, por exemplo, na área da saúde, enfermeiros, médicos, que ele não tem uma rotina específica de um dia e de um horário onde eu consiga atendê-lo. Então, foi a forma mais próxima que a gente conseguiu de fazer para que eu, pelo menos, estivesse demonstrando o exercício da melhor forma possível e ele conseguisse observar essa demonstração na casa dele, tá? E aos pouquinhos, a terceira forma, que é a forma presencial, é o que estamos voltando agora a fazer, que é uma forma muito mais efetiva, porque eu consigo trabalhar com a caixa de ferramentas minha bem grande, e também agora trabalhando presencialmente, aos poucos isso está voltando, né? Em condomínios, em parques, lugares mais abertos, onde a gente tem uma circulação de ar melhor e o trabalho nosso se torna muito mais efetivo. Agora eu vou pedir para a Sandra colocar, por favor, o último slide. E nesse slide eu busquei trazer para vocês, então, pensei na minha rotina aqui de falar para você, minha forma de executar o meu trabalho. E aí eu pensei, bom, agora para finalizar eu preciso trazer uma contribuição para essas pessoas, para que elas consigam também melhorar a forma de trabalhar, porque provavelmente vocês também mudaram muito a rotina de vocês, estão tendo que adaptar aí um espaço dentro da sua própria casa, que muitas vezes é um quarto, muitas vezes é na sala, muitas vezes na cozinha, enfim, cada um achou o seu espacinho da sua estação de trabalho ali, onde antes não era, né? Onde antes você se locomovia. Então, vamos lá. A postura correta em termos de como eu devo ficar frente a um computador, trabalhando na minha casa, né? Então, a gente vai pensar aqui, eu vou pedir para vocês visualizarem bem essa imagem. A gente começa lá por cima, pela cabeça desse nosso bonequinho laranja aqui. Pensa que a visão nossa, ela tem que ficar alinhada ao centro da tela. Então, muitas vezes, perceba que ele está trabalhando aqui com um suporte de apoio de notebook. Muitas vezes, se eu estou só com o meu notebook apoiado em uma mesa, essa altura do meu computador, eu estou com a minha cabeça, eu aqui nesse momento, não tenho suporte de notebook, eu estou com a minha cabeça muito acima da minha tela. Então, isso vai forçar bastante o nosso pescoço, a nossa cervical. Então, pensem aí na possibilidade de vocês, ou num monitor normal, aquele mais antigo, né? Pode ser o mais fininho, ou se for um notebook, pensar num apoio de notebook como que estamos visualizando aqui na tela, tá? A gente vai pensar nos cotovelos. Perceba lá que ele está também com um apoio de cotovelos. Então, além da mesa, ele tem um apoiozinho do cotovelo. Porque o quanto mais estabilizado eu deixar esse cotovelo, menos eu mexer esse cotovelo, menos eu vou agredir a minha articulação do meu cotovelo e do meu ombro. Então, mais estável eu vou deixar, porque pensando que a gente passa agora muito tempo sentado frente ao computador, então a gente tem que adequar essa estação para ficar o mais ergonômica possível, ok? Também com relação aos apoios, que muita gente fala, pô, eu não costumo usar apoio do meu mouse e também não costumo usar o apoio para o meu teclado.
se eu usar um teclado lá, além do teclado do notebook. Mas é de essencial importância, porque ele mantém o nosso punho mais estável. Então, quando você está mexendo lá no mouse, se você tem um mousepad ou tem o apoio do seu teclado, você consegue diminuir o esforço que você está tendo da sua articulação do punho, tá? Então, é essencial você trabalhar com um apoio para o mouse e um apoio para o seu teclado, se você usar ele. Outra coisa muito interessante que a gente visualiza aqui é o apoio de pés. Então, por que eu uso esse apoio de pés? A gente pensa aqui duas coisas, né? Então, eu vou falar dos dois aqui, ó. Ele fala depois da cadeira, que é interessante que a gente tenha uma cadeira com regulagem para a gente regular a altura dessa cadeira. Então, sempre o bacana é que a gente deixe essa cadeira, a perna, a articulação do joelho, mais ou menos 90 graus. Então, pé e joelho e quadril formando o ângulo de 90 graus, tá bom? Fora isso, posicionei a 90 graus. Então, eu subi a minha cadeira até que o meu pé apoiado no chão esteja marcando lá com o meu joelho e minha articulação da coxa 90 graus. Eu ponho meus pés no apoiador de pés, com a intenção de não deixar que a minha coxa fique pressionando a cadeira lá no finalzinho, tá? Então, perceba que a coxa, a parte de trás da coxa dele, a parte posterior, ela tá mal tocando a cadeira, tá? Então, eu tô tocando mais com o glúteo, com o bumbum a cadeira, mas a parte posterior da minha perna, ela mal encosta na cadeira. Justamente essa é a intenção. Se eu ficar lá com o pé totalmente no chão sem nenhum apoio, eu vou estar criando uma pressão bem grande para a parte posterior das minhas pernas, tá? Isso pode agredir bastante a nossa musculatura, pensando que a gente fica muito tempo sentado. E a última coisa que eu quero falar para vocês, bem importante, é a percepção que temos que ter do quanto tempo estamos ficando sentados, e que anteriormente a gente tinha pelo menos aqueles momentos, se a gente estava lá no espaço físico, de beber um café, de levantar para pegar uma água. Então, a recomendação da Organização Mundial da Saúde é para cada 3 horas de trabalho, no máximo, né, 3 horas, eu, no mínimo, levante 15 minutinhos. Então, você pensar na importância que tem você ir pegar a sua água, você ir tomar um café, você pausar, se possível, de tempos em tempos, no máximo lá de 3 horas, pelo menos esses 15 minutinhos, para que você tenha uma pausa nessa posição que a gente está falando toda ergonômica agora do corpo, tá? E aí pensem da seguinte, é interessante, a gente sempre faz essas pausas, uns alongamentozinhos para os nossos músculos, para os nossos braços, para os nossos punhos. E também, em contrapartida, é interessante que a gente pense, como eu falei ao longo da apresentação inteira, em fazer atividade física para um fortalecimento muscular. Então, eu preciso ter os meus músculos fortes, para que eles aguentem essa carga de ficar um longo tempo sentado. E, em contrapartida, eu preciso pausar de tempos em tempos para eu dar uma alongadinha, para que a gente consiga, assim, evitar as lesões por esforços repetitivos, né? As chamadas que a gente adquire por conta de ficar muito tempo na mesma posição, ok? Eu vou pedir agora só para a Sandra colocar, por favor, o meu slide lá, que são só os meus contatos. Então, assim, vou pedir agora para que vocês, se alguém tiver alguma pergunta, para que faça para mim. E também, se alguém tiver alguma dúvida maior, quiser entrar em contato comigo via e-mail, via WhatsApp. Tem aqui também o meu canal do Instagram e do YouTube. Fiquem à vontade para maiores dúvidas. Se algo que eu não falei aqui, tá? Fiquem à vontade. Eu estou aí à disposição para contar. Todo mundo está quietinho. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, se manifeste. Ficou muito claro, as suas explicações estão muito, muito bem definidas. Que bom, que bom. Você deixou tudo bem explicadinho, feliz. Alexandre. Está muito explicado. Claro. Muito bom. Eu ia pedir só para deixar novamente o endereço dele na tela. Eu ia tirar uma foto, não deu tempo.